Pessoal, quem já ouviu falar dessa característica chamada de ajuste preparatório para a ação? Dá nos comentários aí pra mim quem tá aí. Vocês já ouviram falar disso, sim ou não? Ontem o quiz, né, nosso quiz de quinta, eu coloquei uma situação que tem a ver com essa questão do ajuste preparatório para a ação. Então, esse deslocamento látero-lateral na posição ortostática, né, na posição estática, ele tem, em parte, uma característica desse ajuste preparatório para a ação, e que isso é de extrema importância para a gente compreender certas alterações. Então, esse ajuste preparatório para a ação, ele nada mais é do que a preparação que o nosso corpo faz, a preparação que o nosso sistema de controle postural faz para executar uma atividade. Eu vou dar um exemplo de uma característica que se fala muito, né, que é uma característica real que acontece e que nada mais é do que esse ajuste preparatório para a ação. Já ouviram falar daquela história de, para que eu faça um movimento do membro, eu preciso ter uma estabilidade da coluna. Então aquela história, né? Antes de fazer qualquer movimento, o core ele vai estar estável. Então eu primeiro ativo o core para depois fazer os outros movimentos. Quando eu quero fazer um movimento de perna, lá o transverso do abdômen, os multífidos contraem para que o movimento da extremidade seja feito. Isso nada mais é do que um ajuste preparatório para a ação. Tá? A gente chama de APA, ajuste preparatório para a ação. Então, essas ativações musculares que a gente tem, preparatórias, né, que preparam o meu corpo para executar uma ação o mais controlada possível, é a base, né, uma das bases do controle postural. Quando eu não tenho esses ajustes sendo feitos da forma correta, é onde eu posso ter sobrecarga sobre o sistema, sobre as partes do corpo e começo a ter sintomas. Então a gente sabe, né, quem tem instabilidade da coluna não ativa a musculatura de transverso do abdômen multífidos antes de fazer o movimento do membro. E isso sobrecarrega a coluna em si e isso pode gerar disfunções. Não é assim que funciona? Então, o ajuste preparatório para a ação, então a contração do transverso, a contração dos multífidos, ele é uma preparação, ele é um ajuste preparatório para fazer um determinado movimento. Então é o ajuste preparatório à ação. Tudo bem? E nesse sentido existem várias características. E dentro daquilo que eu coloquei no quiz de quinta, né, que eu coloquei ontem à noite, que a menor parte das pessoas acertou nesse quesito, onde eu perguntei, né, numa pessoa que está em pé, qual que é a porcentagem, né, de repartição, né, de um lado direito e esquerdo, de um lado e do outro, do desequilíbrio lateral na posição estática. A gente tem que entender a parte funcional da coisa. Primeiro, para que eu fico em pé? Essencialmente falando, para que eu fico em pé? Eu fico em pé que é para me locomover. Você está lá sentado na tua casa, tá? Você está sentado na tua casa, assistindo televisão, assistindo tua Netflix, bem bacana, bem legal lá, gostoso. Para que você fica em pé? Você fica em pé que é para ir buscar uma água, que é para fazer pipoca, que é para ir atender o telefone, que é para qualquer coisa. Você só fica em pé porque você vai fazer alguma coisa, você vai andar. Então, a posição ortostática, nessa questão funcional, ela é o quê? Ela é um ajuste preparatório para eu poder andar. Então, nesse quadro do eu poder andar, imagina comigo, se eu estou, né, com os pés no chão, 50% de cada lado, né? O que acontece se tiver alguém vir e me empurrar pelas costas? Né? Um impulso rápido. O que eu vou fazer? Eu vou conseguir livrar uma das pernas para poder dar o passo assim na frente? Talvez eu não consiga. Então eu caio de boca no chão. Agora, se eu estou ligeiramente deslocado para um dos lados, a outra perna já está livre. Então o que acontece? Se alguém vier e me empurrar, eu já estou pronto para dar o passo. Então o ajuste preparatório para a ação do ficar em pé é normal eu ter o quê? Alguns por cento a mais, né,
uma leve porcentagem a mais para um dos lados, que é em torno de 52% a 54%, e ontem lá no quiz de quinta eu coloquei 53%. Então 53% para um lado, 47% para o outro. Para esse lado que tem menos peso, estar livre para quê? Para se houver um desequilíbrio, ele está pronto para poder dar o passo. Tá? Ainda existe mais uma coisa específica nesse quadro que eu quero mencionar, que quando a gente faz esse deslocamento lateral, este 50% que eu tenho para um dos lados tem que ser em cima do meu pé de apoio. Porque se eu tenho um pé de apoio e um pé de ação, um pé de movimento, é esse pé que, se eu desequilibrar, eu vou fazer o quê? Vou apoiar. Imagina você num ônibus. Você está lá andando de ônibus, andando de metrô. Né? Você está no sentido do metrô e você está lá com os dois pezão plantados, 50% de cada lado. O motorista vai lá e dá uma freadona no ônibus. O que você precisa fazer? Se você está 50% de cada lado, você vai cair. Você cai para frente, cai de boca no chão. O que acontece? Se eu estou ligeiramente para um lado, eu boto o pé na frente. Só que aí tem essa questão. Este é meu pé de ação. Se por alguma outra disfunção, se por alguma outra característica eu estou com mais peso sobre o meu pé de ação, o meu pé de apoio não é o principal que vai executar a ação. Não é o meu pé de movimento. Talvez eu vou cair do mesmo jeito. Então, tem algumas características, principalmente pacientes que têm disfunções lá na pelve, né, de controle da pelve, de estabilidade pélvica, eu vejo frequentemente fazer o quê? Deslocar os 53% para um dos lados, mas para o lado errado, para o lado do pé de ação e não para o lado do pé de apoio. Tá? Então, quando a gente faz a caracterização de evidenciar para onde ele desloca, além de deslocar um pouquinho mais, tem o lado certo dele deslocar. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Tá? Antônio colocou ali, ó, na realização dos exercícios, o transverso abdominal é ativado independente do exercício. Por quê? Porque ele é o ajuste preparatório. Quando a gente fala de estabilização vertebral, estabilização segmentar, o que a gente pede? Fazer isso de forma controlada para o paciente. Então fala assim, ó, primeiro você ativa, depois você faz o movimento. Primeiro você ativa, depois você faz o movimento. Primeiro você levanta, contrai o abdômen, levanta, faz ponte. Contrai o abdômen, levanta uma perna. Né? Estabiliza a cervical e depois mexe os braços. Estabiliza a cervical e escápula e depois faz a ação. Então eu faço isso de forma controlada para o sistema nervoso aprender isso. Isso nada mais é do que um treino proprioceptivo. Tá? Isso nada mais é do que um treino proprioceptivo. Então ele vai ser ativado, ô Antônio, mas a gente tem que ensinar ele a ativar na ordem correta. Tá? Então isso a gente faz de uma forma controlada, vamos dizer assim, né? Consciente, para que ele se torne isso automatizado. Porque o ajuste preparatório para a ação é automatizado. Tá? O paciente faz sozinho. Outra coisa que interfere, né? O nosso corpo ele faz todo esse processo de tudo aquilo que já ele está vendo acontecer. Eu tenho um caso comigo, né? Para mostrar a minha habilidade no futebol. Muito tempo atrás, quando eu ainda jogava uma bola de vez em quando, a gente tinha um pessoal da clínica que jogava com os pacientes que estavam voltando de cirurgia. Né? Fazia cirurgia, quando começava a bater bola, o pessoal geralmente jogava os campeonatos aqui da cidade, então antes deles ir para os campeonatos, eles jogavam bola com a gente ali, com os físios, os funcionários da clínica e tudo mais. E aí uma vez, eu nunca fui bom de jogar bola. Uma vez a gente foi jogar, eu sempre joguei atrás, né, assim, ali de zagueiro, alguma coisa assim, goleiro, porque eu não sei jogar, né. Aí uma vez eu fui jogar mais pra frente. Quando eu fui jogar mais pra frente, eu lembro da situação até hoje. Eu tava bem perto, assim, ó, com o gol na minha frente, assim, ó, né. Eu, apesar de ser destro, eu tenho meu pé de movimento, minha perna esquerda. O cara cruzou a bola. Aí o cara cruzou a bola, assim, a hora que eu vi a bola vindo, assim, ó, sabe aquele bonito, assim, ó, que você apoia o pé e vai bater assim, ó, né? Vai chutar a bola assim, ó. A hora que a bola tava vindo, eu falei, nossa, eu vou estufar goleiro pra todo mundo pra dentro da rede. Vou fazer um golaço aqui. E aí o que aconteceu? Toda a minha habilidade, a hora que eu chutei, eu errei a bola.
E o que aconteceu comigo? Eu levei a um estiramento do meu posterior de coxa. Por que isso aconteceu? Quando a bola vinha, que eu estava com o pé apoiado, que eu vinha fazer o movimento, no meu cérebro, o que eu tinha que fazer? Eu ia chutar, então a bola estava aqui, eu ia bater na bola, só que para chutar com força, eu penso em fazer o movimento até onde? Até aqui, não só até aqui, porque senão eu paro o movimento aqui e a bola cai. Então eu tenho que pensar em fazer o movimento até na frente, né? Isso é automático, a gente não pensa. O que aconteceu? Quando eu errei a bola, minha perna foi para lá na frente. Só que meu cérebro julgava que o quê? Que ia ter alguma coisa para frear o movimento. E não teve. E ele não esperava isso. E aí o que aconteceu? A perna continuou até onde normalmente, né, iria sem aquele freio. Mas a bola não freou. Então o que acontece? O cérebro ele calcula, ele imagina, ele fala assim, bom, eu posso fazer isso aqui, porque vai ter a bola que vai frear. Agora, se eu erro, ele vai continuar do mesmo jeito, porque o cérebro não teve tempo, né, não tem tempo naquela situação de se recuperar, tá? Talvez uma pessoa bem treinada, né, numa pessoa, num atleta e tudo mais, mas onde já se viu. Então, o ajuste preparatório para a ação era o quê? Era fazer um movimento com uma força, uma velocidade tamanha que minha perna viria até aqui, porém ia ter o freio da bola, tá? Então essas alterações, essas disfunções que acontecem em todo o movimento, em toda a característica, que é o próprio sistema proprioceptivo trabalhando, é que o cérebro precisa dar conta o tempo todo. Então o ajuste preparatório para a ação é a característica para gerar a melhor função possível dentro daquela execução que você quer fazer, tá? Então, a ação, né, a ação que a gente vai gerar, né, a ação que a gente vai gerar, o movimento, como toda essa ação, ela começa antes mesmo da execução do movimento. Então, quando eu estava vindo, né, que a bola ia vir cruzada, eu já preparo todo o meu corpo. O cérebro já cria todo aquele cenário na cabeça para fazer. Então, a ação, ela começa antes mesmo da execução do que você quer fazer. Então, o paciente, quando a gente está lá, né, vai pedir para o paciente falar assim, você vai contrair o abdômen e vai levantar o quadril, fazer um exercício de ponte. Antes mesmo dele contrair o abdômen, ele já contraiu os dedos dos pés. Isso tem um estudo que mostra, né? Tem o estudo que mostra que a contração de glúteos, a contração de quadríceps, de isquiotibiais, ela acontece depois da ativação do transverso e dos multífidos. Mas tem estudo que já viu que os intrínsecos dos pés ativam antes do que o transverso e os multífidos, né? Quando o paciente está em pé, quando a característica é em pé. Então o que acontece? A execução do que a gente vai fazer, né? Voltou, deu uma caidinha aqui na minha conexão. A execução, né? A ação do que eu vou fazer, a ação geral, começa antes de eu executar essa ação. Então a ação começa mesmo antes da execução, porque é essa preparação que o cérebro vai fazer. Então fazer a correção, né, primeiro, né, em relação ao quiz de ontem, entender o que está acontecendo, entender o que é normal e avaliar essa característica desse ajuste, ele é primordial para que o movimento, para que a ação, para que a execução aconteça, tá? Então, existe uma forma da gente trabalhar com isso, né? O Antônio falou, neuroplasticidade? Sim, novas conexões neurais que você faz por treinamento, tá? Quando a gente tem uma disfunção, tem uma lesão, a gente às vezes perde essa característica, gera uma instabilidade. A instabilidade nada mais é do que perda do controle, tá? Ou seja, eu perco esse ajuste preparatório da forma correta, da forma como ele deveria ser. Tranquilo? Então, esse contexto do ajuste preparatório para a ação, que é o que meu corpo faz para se preparar para executar o movimento, executar uma ação, ele já é controlado, a gente já sabe como funciona, a gente já sabe como é. E aí a gente só precisa devolver esta funcionalidade para o paciente. Tranquilo? Então, devolver essa funcionalidade nada mais é também do que trabalhar com uma certa neuroplasticidade. Beleza? Tranquilo? Então nós temos a frase do dia vai entrar
ali no Instagram daqui a pouquinho, tá? A frase do dia é essa, então: a ação começa mesmo antes da execução. Então, antes mesmo de eu executar um determinado movimento, meu corpo já está se preparando para aquilo. Então, em relação ao quiz de ontem, lembra, o teu paciente precisa estar ligeiramente deslocado mais para um lado e tem que ser sobre o pé de apoio, tá? O paciente pode estar em cima do pé de movimento? Pode, mas isso é errado, tá? Então o paciente tem que estar ligeiramente deslocado para um lado e tem que ser em cima do pé de apoio. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Maravilha. Muito bem. Se tiverem alguns comentários, alguma dúvida, pode me mandar via direct, que eu respondo para vocês. Pessoal, mais uma vez, estamos finalizando aqui nossa live tradicional da sexta-feira. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Ainda esse final de semana eu libero o conteúdo das aulas que a gente vai ter do canal do YouTube agora para o mês de fevereiro, beleza? Então esse final de semana eu vou lançar essa postagem com esse conteúdo, quais são os temas das aulas para o mês de fevereiro, no canal do YouTube. Segunda-feira, 2 horas, a gente tem aula lá no canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Uma ótima tarde para vocês. Se você vai atender, ótimos atendimentos. Se você já vai descansar, bom descanso. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.